Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de cinema russo, vamos falar de música, de literatura e também de um novo programa da TV Brasil. Os nossos convidados são Raquel Virgínia, que é cantora e que faz parte do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, que faz um show de lançamento do segundo disco, que é o Bicha, com X, amanhã no Rio. O primeiro é muito lindo, aquele mulher, com aquela capa lindíssima. Eu adoro o nome de vocês. Bom, obrigada, boa tarde. Sim, mulher, quem fez aquela capa foi o Will Sega. E foi no meio de discussões na faculdade. Queria que você tivesse trazido pra gente mostrar. Pô, porque... desculpa, não tudo trouxe. Tudo bem. Quem quiser, procura. Sim. E aí tem toda aquela plasticidade e aquela capa foi desenvolvida bem na época da faculdade, assim, muito entre linda, discussões da faculdade. A gente vai conversar sobre isso. Estamos com o Rodrigo Fonseca, que é crítico de cinema, que vem falar sobre o cinema russo e essa mostra Outubro Soviético, que a TV Brasil vai exibir a partir de domingo, numa parceria com a Mosfilme e a CPC Umes Filmes. Isto quer dizer, a CPC Umes Filmes é o que eu estou pensando? Sim. Centro Popular de Cultura? É um regresso. União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas? Sem esse peso histórico, Mas a gente vai falar, eu acho, aqui de um acontecimento na TV aberta, tipo assim, dos mais significativos dos últimos anos, Vera, assim. O que a TV Brasil está fazendo é possibilitar que uma novíssima geração, que nunca teve a oportunidade de conhecer mestres do cinema como Kuleshov, como Eisenstein, tem possibilidade de entender um cinema que, bancado pelo Estado, estranhamente teve no povo o seu protagonista. Então acho que a gente vai fazer uma coisa muito revolucionária e falar de democracia, né? Maravilha. Palavrinha cada vez mais banida da nossa vida, né? Maravilha. Eu conheço o Rodrigo pelo menos há 20, 25 anos. Não. E ele mantém esse mesmo... Olha só, ele fala como, entendeu? Com o mesmo pique que ele falava 20 anos atrás. Vale dizer que Vera Barroso está muito mais bonita hoje do que era 20 anos. Eu não tenho a menor dúvida. É pena que não dê para ver. Não, dá pra Vamos lá. Estamos com Fernando Rebouças, que é desenhista e escritor. E ele está lançando o segundo livro da série infantil em quadrinhos, que é o Tucano Ecologista. Que palavra perigosa, né? Que você resolveu usar. Da minha infância. A Tartaruga Gigante, que é esse segundo livrinho. Prazer em tê-lo aqui, Fernando. Prazer é todo meu. Uma alegria imensa voltar à TV Brasil, né? Para divulgar os meus trabalhos com vocês, né? Maravilha. Prazer é nosso, hein? Um personagem que eu criei na minha infância ainda, né? E poder, mais uma vez, voltar a divulgar aqui, né? Isso. TV Brasil é minha casa. Não, tudo a ver. E estamos com Moisés Rabinovich, que é jornalista. Ele está estreando na segunda-feira aqui na TV Brasil o programa Um Olhar sobre o Mundo, que vai discutir os principais acontecimentos mundiais. Prazer em tê-lo aqui. Prazer, digamos, toda a televisão brasileira saúda essa chegada desse jornalista que resolveu inventar uma televisão agora, depois de passar 50 anos, você passou na imprensa escrita? Jornal impresso. Você não vai ter muito preconceito, não, vai? Nenhum. Vai, Moisés? Nenhum. Não tenha. Não tem Televisão é o nenhum. máximo, né, Rodrigo? É uma outra plataforma. É uma outra linguagem que ele vai entrar. Isso aqui vai ser para uma descoberta, assim. Você vai gostar muito. Já Daqui a um estou descobrindo. ano, você volta aqui, você vai me dizer por que eu demorei tanto a descobrir televisão. Veremos. Tá? E estamos com Camila Abreu, nossa produtora de web, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje, ao vivo. Maravilha. Camilinha. Isso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vera. Para participar do Sem Censura é muito simples. Basta você entrar na sua rede social favorita, mandar uma mensagem pra gente ou enviar uma pergunta para os nossos convidados. Eu vou receber e repassar para eles, usando a hashtag Sem Censura, hein? Isso mesmo. Agora vamos conversar um pouquinho com a Raquel Virgínia. Aliás, eu aconselho vocês também a assistirem o programa... Como é que é o nome? Estação Plural. Estação Plural. Eu já tinha assistido elas no Estação Plural e eu queria recomendar a vocês, se vocês não assistirem, vão na internet e vejam, porque é um programa adorável. Eu estava comentando com a Aline, que é a nossa maquiadora, o que é bom de assistir ao Estação Plural é que, primeiro, que você... não são os assuntos, você aprende a lidar com os assuntos. Você está entendendo? Eu gostei de ver, eu me senti mais à vontade de fazer qualquer pergunta. É bacana aquele programa, eu gosto muito. Porque tira esse véu de dificuldade que existe em
em se conversar sobre questões de orientação LGBT, sexual isso, ou de identidade tudo. de gênero, tudo isso. Porque, na verdade, tudo é muito simples mesmo. São os nossos tabus E os nossos preconceitos que vão e a gente fica sem saber lidar. complicando o debate. Mas, no final das contas, é tudo muito simples. Eu digo isso sempre porque, às vezes, eu tenho mais facilidade em lidar, sei lá, com um feirante que já olha, assim, já faz uma pergunta na lata, assim. Vem cá, Qual é o lance? qual que é? Aí você já responde, a pessoa, entendi, então vamos. Do que, às vezes, em âmbitos acadêmicos e cheios de dedos que complica mais. Lógico, uma coisa é o respeito que precisa existir sempre em qualquer debate. Seja ele em âmbito acadêmico ou informal, assim. Mas é isso, a identidade de gênero e orientação sexual, que é o que o Estação Plural discute, são debates, no final das contas, simples, né? É que a gente vive num país que se recusa a debater esses temas por questões conservadoras mesmo, e vive num país que tem esses limites alarmantes de querer debater. Eu vi agora que a revista Veja, a capa da semana é Meu Filho é Trans. E aí eu fui ler os comentários. Foi essa semana? Já tem... Essa semana. Já teve outras capas também. Eles dão todas as capinhas na aí, produção. Aí Meu Filho é Trans. Aí eu fui olhar, realmente é assustador, assim. Então, o que o Estação Plural faz é algo muito importante. O que é assustador? A matéria assustador, da Veja? Não, assustador o comentário. Não cheguei a ler a matéria, mas só da capa tá escrito Meu Filho é Trans. Você diz as reações na internet são violentas. As reações são assim, veja, você se tornou um lixo, você se tornou... Por que você está fazendo essa capa? Por que você está admitindo o discurso dos esquerdopatas? Então, assim, coisas cruéis mesmo. Então, ser trans no Brasil ainda é uma dificuldade imensa, não porque ser trans é difícil, mas porque é isso, os debates. Tem que matar um leão por dia. Os debates são... Tudo é muito difícil, as pessoas complicam muito. Mas vamos falar das coisas gostosas desse grupo? Interromper um minutinho? Só para dizer que o Estação Plural é um programa da IBC, da TV Brasil. Eu não falei isso. Obrigada. Gente, é importante isso. É verdade, ele está falando, porque é TV aberta e é nosso. Né? Maravilha. E numa emissora voltada para a educação, uma emissora, né? Exatamente, é importante. E o programa é bacaninha mesmo. Eu gostei muito do programa. Tem muita audiência, inclusive. E a Mel, o Fefito, a Ellen, elas são três Deixa eu maravilhosos. passar o VT que tem vocês duas cantando. Por favor. Vamos lá, Emília. Joga. O gato vira lata, cachorro medonho brincou com os meus sonhos, depois voou. Eu sou rameira assumida, bem fiel com a vida, risco o céu com a unha atrevida. Nem vem botando banca com essa pose manca de quem deu mancada na fotografia. É hoje em dia, malandro, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia. É hoje em dia, malandro, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia. Caso, gato vira lata, cachorro medonho brincou com os meus sonhos, depois voou. Eu sou rameira assumida, bem fiel com a vida, risco o céu com a unha atrevida. Nem vem botando banca com essa
Tem um Cazuza aí nessa música. Tem um Cazuza. Vocês é que compõem? Sim. Tanto o disco Mulher, o primeiro, quanto o segundo, ou são músicas minhas ou da Açucena. Juntas também? Juntas não. Ou a música dela ou é minha. A gente até esses dias estava falando que ela tem um jeito de compor muito particular e eu também. Então a gente raramente compõe juntas e as músicas que a gente tem juntas a gente não escolheu para entrar em nenhum dos discos. Essa música é tua? Essa é minha. Maravilha. Rodrigo, você estava querendo fazer uma pergunta? Uma coisa que eu fico pensando hoje, que eu ia te colocar, você estava falando essa coisa da cultura trans e uma certa ainda dificuldade de aceitação que ainda existe. Eu noto hoje, sobretudo na noite carioca, por exemplo, antigamente você tinha locais trans, locais gays, uma coisa mais setorizada. Hoje você vê shows, por exemplo, um espaço como a Fundição Progresso, Circo Voador, que eu vejo tudo muito mais misturado. E eu acho que tem certos artistas, eu acho que você é um caso que já está entrando, a gente tem a Pablo Vittar, a gente tem o Johnny Hooker, você já tem umas figuras que eu acho que celebram essa coisa muito mais andrógena, muito mais misturada. Mas você sente essa mistura hoje ou ainda é muito setorizado? Então, depende do show. Eu, por exemplo, sou é de infância. Não fosse paulistano. Eu sou uma pagodeira de infância, amo samba, amo pagode e frequento esses shows. Ontem mesmo eu estava num show de samba aqui no Rio. E é difícil, você não encontra pessoas trans nesses espaços. É muito difícil. Mas você acha que isso é próprio daqui? Ou... Não, é geral. É próprio do pagode, né? É próprio do pagode. Mas eu acho que Muito bom, a gente ainda, embora a discussão esteja em pauta e realmente... a gente está em pauta, tanto que a capa da Veja, tanto que a TV Globo tem uma personagem que é um homem trans, numa novela das 9. Enfim, o debate está acontecendo. Mas ainda as pessoas se espantam muito, por exemplo, com a minha presença. Mesmo que eu não abra a boca, assim, que eu esteja num cantinho... Mas você sabe que a dona Ruth Cardoso, a mulher... do presidente Fernando Henrique Cardoso, ela dizia, eu não quero ver uma mulher senadora, eu quero ver tantas mulheres senadoras que a gente não se dê conta que tem mulheres senadoras. É o mesmo caso, exatamente. No programa do Estação Plural, tinha uma menina de Pernambuco dizendo, eu sou advogada transgênero, mas eu não quero mais ser a única advogada transgênero de Pernambuco. Eu quero que tenha 50 advogados transgêneros, porque aí some. Aí desaparece esse problema de ser o único. E fica mais fácil, né? Porque... eu fico, às vezes, sentindo, tanto eu, e converso isso com várias amigas trans, que estão acessando lugares que geralmente nós não acessávamos, e às vezes eu fico, nossa, bate uma canseira, porque você tem que explicar cada passo seu para as pessoas. Então, se vem mais gente... facilita. Facilita, porque é lógico que cada lugar que eu passo, eu... de alguma forma, ajo de forma pedagógica, então aquele lugar já vai tratar próximas pessoas trans. Agora, tem um detalhe, né? Tanto você... Tem um nível aí que você fala, pode desprezar a academia, mas o fato de vocês terem se conhecido, eu adoro isso. Você sabia, Moisés? Elas se conheceram, as duas, fazendo história na USP. Eu adoro isso. Apesar de que você não ia a aula coisa nenhuma, né, dona Raquel? Eu não entrava na sala de aula muitas vezes, porque... eu entrei numa zona de muita depressão quando eu entrei na USP, essa é a verdade. Porque quando eu entrei na USP, estava tendo uma... Eu entrei na USP para querer ir na faculdade de História, porque eu queria estudar escravidão. E quando eu entrei, que eu percebia que a sala de aula ela é inteira branca e os professores brancos, e que fora da sala de aula tinha greve de faxineira terceirizada negra, eu entrei numa zona
de conflito imenso com a USP. Até hoje, assim, quando as pessoas me perguntam o que você acha da USP, eu saio falando mal no sentido político mesmo, de posicionamento político, porque eu acho que a universidade, ela é uma universidade pública, mas a narrativa que está sendo construída lá dentro não é pública. É uma narrativa, está longe de ser uma narrativa pública. É uma narrativa das pessoas da branquitude, dos homens em geral. A academia ainda ela é muito voltada para o olhar masculinizado da nossa história. Então é difícil você pensar que o Brasil não conseguiu ainda entender a sua história, porque se a principal universidade que mais solta livro para o país não conseguiu, ainda não superou certos paradigmas, então nós, intelectualmente, ainda não entendemos a nossa história. Com certeza. E isso me afastou muito da sala de aula. Não me afastou dos movimentos sociais dentro da USP, que foi onde eu aprendi praticamente tudo ao longo dos tempos que eu fiquei lá. Se você me permite uma discussão, eu acho que só uma questão que a gente precisa levantar, Raquel, assim, é que eu acho que a força desses movimentos, eu acho que elas estão, de alguma maneira, criando uma universidade paralela dentro dessas universidades públicas. Eu estou levantando isso aqui, Vera, porque existe hoje um movimento que eu acho muito perigoso, que é de tentar desmobilizar o que não é o caso que você está falando, totalmente não é, mas assim, de desmobilizar a importância do ensino público universitário no Brasil. E assim, isso não. Eu fiz universidade pública, eu sou uma pessoa de um subúrbio, só consegui estudar porque eu tinha uma universidade pública, com certeza. Como várias outras pessoas. Então assim, é só pra gente tentar pesar, eu acho que... Não, pelo contrário, eu acho que... eu acho que ela está reclamando mais público. A universidade precisa se tornar mais pública. Claro, porque, por exemplo... hoje esses dias eu fui convidada por uma professora para ir falar, que foi minha professora, para ir falar lá na sala para os alunos dela, alunos de história. Aí eu pensei assim, poxa, mas o tempo que eu estava dentro da universidade e que eu estava em processo de transição e que eu ficava lá o tempo todo querendo falar tanto sobre a questão de transgeneridade quanto as minhas questões de negritude, a universidade não conseguiu me absorver. Hoje que eu estou tendo um destaque, a universidade quer o meu retorno para mostrar isso. Pra você mostrar. se sente um pouco usado. Vamos falar um pouquinho de música, Raquel, senão aí a gente acaba não falando. Vocês estão lançando CD, não é isso? A gente está lançando Bicha, que foi produzido pelo Daniel Ganjamin e pelo Marcelo Cabral. A gente lança agora aqui no Circo Voador, esse final de semana, Maravilha. Sábado, num show que a gente recebe Rico Dalazan no nosso show. E vai ter também o show do Não Recomendados, que vai receber Zélia Duncan. Legal. Então a gente está entendendo essa noite como uma celebração mesmo. Até que horas no circo? Começa às 11. Caramba, é tarde pra caramba. Não, começa às 10 e meia, abre o... Me diz uma coisa, a tua banda, ela é maravilhosa, a gente ouve, a gente sabe disso. Quem é a tua banda? A minha banda é a Açucena, que assume o vocal comigo, o Rafael Acerbi, que é o guitarrista, Vitor Coimbra, baterista, Rob Astoffen, baixista, Danilo Moura, percussionista e Carlos Eduardo Samuel, tecladista. Da próxima vez não me venha sem eles. Não venho. É que eu quis... Todo mundo de São Paulo? Todo mundo de São Paulo. Eu vim antes para o Rio porque eu queria curtir. Aí falaram, olha, você vai trabalhar. Não, mas dá para fazer as duas coisas. Dá. A gente já fala mais um pouquinho. Vamos para o intervalo? A gente volta já com Sem Censura. Estamos de volta com Sem Censura. Deixa eu perguntar para a Camila se nós temos já perguntas, comentários, e aí? Temos alguns comentários, separei aqui. A Dinha Neudes, ela comenta, o novo álbum Bicha está sensacional, as Bahias sempre representando. A Vivian, ela comentou, Estação Plural é um exercício de empatia. O Marco Túlio comentou, minha rainha Raquel Virgínia. E o Esther Antônio comentou, o circo vai ferver. Maravilha.
Vamos conversar um pouco com o Rodrigo Fonseca sobre essa Opa. mostra de filmes da TV aberta. Vamos lá, Rodrigo. Que filmes são Vera, esses? Quando começa? Olha, devo te dizer o seguinte, eu vim pra cá, como eu sabia que ia ver você, eu cometi um crime cinematográfico, porque eu larguei um filme no MAN do Festival do Rio, no meio. Não pode. Justamente um filme que tem a ver com a cultura filme russo? russa. Não é possível? Não, é o seguinte, tá tendo agora no MAN um filme chamado Conversas com Putin, que é um projeto do Oliver Stone, conversando com o líder eslavo, né, sobre a situação da Rússia hoje e nos últimos 15 anos, mais ou menos, filme extraordinário, e que eu acho que tem tudo a ver com essa seleção que a TV Brasil trouxe pra gente, que eu acho que é um grande presente pra cinefilia, e eu acho que resgata uma tradição que a TV Brasil, na verdade, nunca perdeu, que vem dos tempos quando a gente ainda chamava de TVE, e que formou muitos cinéfilos, eu fui parte dessa formação. Nos anos 90, aqui fazia mostra do Mazzaropi, que está tendo de novo, mostra Chaplin, cinema espanhol, cinema alemão, expressionismo alemão. Eu tive grandes coisas aqui na TV. É verdade. E eu acho que essa mostra, Outubro Soviético, que antes de mais nada, eu acho que ele é um resgate de algo que vai além do cinema, que é o fato da Revolução Russa estar comemorando seu centenário e o peso que essa revolução representou para a cultura mundial em todos os âmbitos, para a cultura, para a política, para a economia. Enfim, eu acho que isso está carregado nos filmes que foram escolhidos. Você tem alguma coisa a ver com o programa, com essa exibição? Não. Quer dizer, A pessoa que fez merece um abraço. Tá. Não, já escrevi, tanto no Estadão quanto no Omelete, sobre os filmes, assim. Espero que, inclusive, resgate com você o Cadernos de Cinema para a gente poder discutir essas coisas. Pois é. Um programa lendário que a TV Brasil manteve durante com você. Durante 20 aqui. anos, quer dizer, a gente só fez 6 anos, mas tem os anteriores foi uma coisa todos. incrível. Vamos mostrar, tem uma chamadinha que ficou muito bonitinha. Vamos mostrar, Emília? Essa chamada ficou linda do programa. Outubro Soviética na TV Brasil. Outubro Soviética, tá engraçado. É para anotar, não perder o melhor. Claro, a abertura com o Encouraçado Potemkin, que durante anos rivalizou com o Cidadão Kane o título de melhor filme do mundo. Agora, tem um que é imperdível, que é o Arsenal, de 1929, que é um retrato da resistência bolchevique, de uma criação de um pensamento bolchevique em relação a toda a exploração que se faz do ponto de vista armamentista de uma nação. Esse filme é uma obra-prima. Eu acho que para a gente entender, sobretudo, a loucura que a gente vive hoje de temor em relação à Coreia do Norte e a tudo que o Trump pode fazer, esse filme eu acho que ele é um colírio para o nosso entendimento de mundo da geopolítica. Acho que isso é fundamental. Ele é um filme pacifista? Me espantaria. Ele é um filme... Não chega... Eu acho que eu não usaria essa palavra. Na verdade... Ele é anti-armamentista? Também não é isso. O que eu acho que ele levanta, ele é um filme de dialética, que é a palavra central. As armas são importantes, mas são importantes por quê? Isso pode ser extremamente perigoso, mas a argumentação torna isso algo referendado. O que eu acho que está em pauta aqui, Vera, assim, a gente tem uma seleção de uma riqueza fundamental, tá de parabéns à curadoria da EBC por isso, pela seguinte questão. A gente tem um painel que vai desde do super-herói midiático do cinema soviético, que é o Eisenstein, até uma fase mais contemporânea, digamos assim, que a gente vai do ocaso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no finzinho dos anos 80, com Mãe, sobretudo, que já é um filme da fase colorida, quer dizer, uma fase quase pós-moderna, um filme premiado em Cannes, e que eu acho que é olhar para a história da União Soviética
naquele momento, nos deu um balanço da importância daquele regime, da importância daquela nação. Você viu todos os 11 filmes? Sim, Não me sim, espanta, não me sim. espanta. Mas na tem verdade- filmes que poucas pessoas viram. Sim, não, tem uma seleção muito rara. Assim, por exemplo, tem alguns diretores, eu acho que mais do que os filmes, os diretores são diretores raros. Por exemplo, você tem um grande cineasta chamado Kuleshov, que é um que inclusive vai ser exibido os filmes dele aqui são filmes que não têm filmes mudos, enfim, eles entram com essa peculiaridade, a gente vai ver um cinema mudo na TV aberta brasileira. Assim, esse cara é um pai de uma certa lógica de montagem, de edição, que pauta a nossa publicidade. Você que é publicitário, você embate várias vezes com propagandas que vêm da lógica do Kuleshov. Agora, eu acho que a coisa mais importante para quem puder ver o Eisenstein na TV é entender, Vera, uma coisa, acho que duas coisas muito curiosas. Primeiro, é dali que vem o videoclipe. Assim, toda a lógica da MTV que a gente conhece, do que você faz, que é incrível. É Janot que faz os dali. videoclipes delas. É Janot. Que faz. Janot. Tem tudo a ver com Tudo essa a ver, cultura né? cinematográfica. E eu acho que uma outra coisa é o seguinte, Vera. A gente está revisitando um movimento da história em que o Estado colocou fez do cinema uma máquina de propaganda para vender uma ideologia, que é o que a gente encontra em todos os cinemas do mundo, inclusive no nosso cinema, seja o nosso cinema de direita, seja o nosso grande cinema de esquerda, é uma venda de ideologia. Agora, o que a gente tem no cinema soviético é, evidentemente, um planejamento estético, ético e político para vender a possibilidade da revolução como uma solução para a mais-valia, como uma solução para a luta de classes, como uma solução possível para a igualdade. Olha só, você tem o Diego Rivera no México, que faz aquela arte muralista, né? que obviamente, que tem toda essa clareza didática, daí, ideológica, educacional, não sei o quê. Você acha que o cinema soviético tem essa mesma característica? Não, existe para isso. Existe a função dele, inclusive você tem uma questão... E questão... é de tão boa qualidade quanto a pintura do Rivera. Na verdade, é tudo... Eu vou dizer um sacrilégio pode aqui. dizer, pode. Se você colocar a literatura do Jorge Amado, vai na mesmo bonde. Porque todas as literaturas do mundo que flertavam com um projeto utópico ligado era do Partido Comunista, ao comunismo, então... ao socialismo, tem essa dimensão. Uma coisa que é importante, assim, suas performances, se você assistir esses filmes, você pode tirar, inclusive, muitas coisas para isso. A maneira como os atores eram dirigidos, inclusive, elas têm uma preocupação tão didática que o rosto do ator tem que deixar muito claro para o espectador todos os sentimentos que estão se passando ali, porque esse cinema ele é feito para vender a ideologia da revolução para os caras que são os mineiros da Sibéria, pessoas que não têm nenhum grau de alfabetização. Essas pessoas viam esses filmes em cinemas que eram colocados pelo regime para garantir um mínimo de conscientização do processo revolucionário. E em todos os lugares do mundo em que você tinha uma planta no planisfério soviético, a preocupação era que aquele cinema tivesse um grau de didatismo para que não houvessem dúvidas. Eu acho que a gente tem mais filmes depois. Me parece que eu conversei com a Cida, a gente parece que fechou um pacote de 25 filmes. Eu suponho que depois tem os filmes mais modernos, que aí vão pôr em questão um pouco toda essa ideia de planejamento, não sei o quê. A gente tem, eu acho que é o Caio Guilherme, se não me engano, que vai dar uma palhinha sobre essa parceria. Fala aí. Emília, mostra aí. A gente é acostumado a ver essa coisa mais enlatada, enfim, esses filmes mais hollywoodianos, mais americanizados e tal, e que o povo, infelizmente, não tem acesso a outros tipos de filme, a outros conteúdos. Então, esse é o papel da UMES, do CPC UMES Filmes, que cuida dessa parte específica dos filmes. Então, a gente faz esse esforço de trazer a cultura de todos os povos, né? Não só o russo, um foco aqui na cultura nacional também, a cultura popular brasileira, o filme nacional, mas é um trabalho geral. E aí o russo foi porque a gente foi atrás, porque teve esse esforço, principalmente de trazer esses filmes para cá. Maravilha. Então você recomenda, repete de novo. Arsenal é imperdível, Mãe é imperdível e, obviamente, o Encoraçado Potente. Na verdade, tudo tem que ver.
Tá É, de são graça, só a nossa 11, TV, né? exatamente, domingo, 11 horas, é super, Dá pra super ver. factível. E é uma chance única que a gente vai ter na TV aberta. Eu acho só uma coisa, Vera, assim, já que a gente está falando dessa cultura russa, acho que vale lembrar, até domingo a gente está tendo o Festival do Rio. Né, aqui Lindo na cidade. festival, hein? Tem uma leva de produções incríveis. A seleção brasileira tem pelo menos 2 filmes que a gente pode chamar de obra-prima, que é um documentário chamado Irã, do Walter Carvalho, e um filme de ficção absolutamente extraordinário chamado O Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida. Foi um festival lotado de mulheres, lotado de representações da cultura trans, muita coisa interessante. Agora, tem um russo precioso, um filme chamado Uma Gentil Criatura, que é uma adaptação do Dostoiévski e dirigido por um cara que hoje é um dos grandes cineastas dessa nação que nos deu gênios, né? Que é um diretor chamado Serge Ložnica. Esse cara já teve filme lançado aqui no Brasil, Na Neblina, um grande filme dele premiado em Cannes, e esse é um grande trabalho de representação do mundo. O cinema soviético, ele nunca parou. Na verdade, assim, quando você acaba o soviético e volta para o cinema russo, né? Eu falei soviético, eu fiz uma pequena confusão aqui de nome, peço desculpa a vocês. Porque a gente, na verdade, assim, é uma herança em que eles se comungam, né? Alguns cineastas russos ainda mantiveram uma certa herança da potência que os soviéticos deixaram. Alexander Sokurov, por exemplo, é um desses casos, assim. Mas eu acho que o que a gente tem diante da gente hoje é a possibilidade de entender a Rússia do presente. E essa Rússia do presente, ela é um legado da Rússia dos soviéticos, com todas as contradições que a gente pode jogar ali. Seja a contradição necessária em relação a toda a brutalidade do stalinismo, seja depois ao estrategismo político do Nikita Khrushchev, depois ao Gorbachev, que eu acho que vale a pena a gente entender um processo de abertura. E isso está representado no cinema russo. Cara, a gente ia fazer programas geniais de cadernos de cinema se a gente tivesse. Pô. Incríveis, porque a gente passava o filme e depois a gente ia conversar. Ia ficar muito bom. TV Brasil, Rodrigo, por favor, resgate. Vamos fazer só a gente, levante quem quiser que venha. Disso. Maravilha. Vamos conversar um pouquinho com Moisés. Moisés, vamos sair um pouco da União Soviética, mas vamos voltar para o mundo, né? Porque essa a tua ideia desse programa que você vai estrear segunda-feira agora. Segunda-feira agora. E podemos até voltar um pouquinho a Gorbachev, a Putin, porque o Putin, ele cortou todas as comemorações, celebrações do centenário. Para ele, o centenário significa a perda da grandeza da União Soviética. O grandeur ficou perdido. Depois da dissolução da União Soviética, Gorbachev hoje é considerado um traidor. Ele fragmentou a Rússia, ele perdeu os países que enriqueciam a Rússia. O Gorbachev participaria por Skype no programa. Ele chegou de férias e acabou não podendo. Mas o Gorbachev é uma figura interessante e o programa se vale desses casos pitorescos. Eu conheci muita gente nos meus 40 anos de jornalismo no exterior. Você foi correspondente também, não Fui foi? correspondente no Oriente Médio, depois nos Estados Unidos. Durante que guerra? Eu fui para lá quando Sadat foi ao Egito. Ah, tá. Eu trabalhava no Estadão aqui em São Paulo e Sadat foi para lá e disseram para mim, olha, vai para lá e espera a paz. Eu podia esperar a vida toda, né? Mas eu saí antes, apaixonado pela mulher que eu me casei. E viemos para o Brasil e depois me mandaram para Washington por outra missão impossível. Espera a negociação da dívida brasileira. E eu vivi a história do mundo. Eu vivi o desmanche da União Soviética, eu vivi os encontros de Reagan com Gorbachev, eu vivi as guerras do Golfo, eu vivi a invasão do Líbano, eu vivi Ruanda, a AIDS na África, as guerras na América Latina. Eu estive em El Salvador, estive no Panamá com a derrubada do Noriega, fui a furacões, fui a terremotos, fui a eleições, fui à eleição do Mandela. Quer dizer, eu corri o mundo. Ô, vida boa do Gorbachev, eu me né? lembro... eu acho que eu fui um privilegiado por ter podido sair do Brasil e, numa época em que
o jornalismo obrigava o repórter a ir aos locais, a estar presente. Hoje ficou difícil porque numa guerra usa-se um drone que joga uma bomba num lugar desértico e ninguém está presente. E se o jornalista vai até lá, ele acaba sendo atropelado por outros acontecimentos que vão se acumulando. Eu subi a Rocinha com Gorbachev. E enquanto a gente subia, as pessoas gritavam, olha o Bush, olha o Bush. Era engraçado isso. E depois estive com Gorbachev numa situação das mais constrangedoras para ele. Foi em São Francisco, havia um grande congresso de AIDS, e ele foi convidado a assistir a Parada Gay. A Parada Gay de São Francisco é uma parada famosa. Ele aceitou, aí puseram um palanque para ele, sozinho. E aí começou a parada. A parada começa com um motoqueiro nu. Ele atravessa a avenida toda só com umas tiras de couro no corpo, né? E depois veio a multidão. E a multidão carregava uma faixa. E essa faixa dizia, Gays for Gorbachev. Que lindo! Ele ficou constrangidíssimo. Claro, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Era totalmente novo para ele, né? Então, Gorbachev lançou um livro esse ano, mas ele é um traidor em seu país e um herói fora dele. Pois é. O Rodrigo estava falando do Oliver Stone entrevistando. O Oliver Stone é um cara que tem uma posição política peculiar, particular, né? E odiado dentro dos Estados Unidos por causa disso, né? Mas qualquer pessoa nos Estados Unidos que sai um pouquinho da norma é muito mal visto. E o Oliver Stone tem posições peculiares mesmo, de qualquer maneira, né? Eu posso imaginar essa conversa com Putin. E isso saiu em livro agora, Moisés. Vale a pena. A editora Record lançou agora. Pelo selo best-seller, assim, tá super bem editada. E, assim, vendo o filme agora, é impressionante que o trabalho editorial foi muito bem construído, assim, de preservar o melhor do filme. Do filme. E eu acho que, em cima do que ele falou, eu acho que essa coisa sua de se falar que você teve o privilégio de viajar, assim, você formou muitas gerações, assim. Eu fui uma das pessoas que cresceu lendo o teu trabalho, assim. Eu acho que uma coisa que é muito bacana é que ele levantou uma questão que está no filme do Oliver Stone, que é essa coisa do jornalista ir ao local e ter um corpo a corpo, não só com o objeto da reportagem, mas com o entorno dela. Isso que ele fala, assim, gritaram Bush, Bush, isso é uma coisa que só a experiência prática da vivência... Pois é, mas isso não acabou, né, Moisés? Isso não acabou. Acontece que tem muito jornalista, entendeu? Tem muito jornalismo, né? Todo mundo pode ser jornalista, porque a internet permite isso. Mas o jornalismo continua o mesmo. Continua. Os jornais não morreram, os principais jornais do mundo morreram. O New York Times todo dia sai com uma matéria fantástica, dessas que você guarda para ler depois. E os correspondentes continuam tendo um papel revelador e importantíssimo em qualquer lugar que eles vão. São todos multiplataformas. E tem que ser. Mas o que eu acho é que alguma coisa se perdeu. Eu me considero, eu e alguns, como uma espécie de extinção. Porque a gente usava a sola de sapato, que hoje não se usa mais. As pessoas usam telefone, usam internet. Você vai em locais e não encontra tantos jornalistas presentes. Eles preferem ficar nas redações. Tá. Então, mudou a qualidade do jornalismo. Existe esse jornalismo ainda. Eu fico fascinado com o que eu leio na imprensa do exterior e às vezes aqui também. Mas eu acabei de ler um texto sobre o secretário de Estado americano, que é um texano, criado, fanático por filmes de Bang Bang, ele chama Rex, e tem no meio do nome Wine, em homenagem a John Wayne, e Tillerson. E esse homem é um texano do petróleo. O Washington Post desceu a detalhes impressionantes sobre as conversas dele quando dirigia o petróleo dos Estados Unidos com os sauditas, com o Irã, e a postura dele diante
dos líderes do mundo hoje. Esse homem que está discutindo com o Irã, que está discutindo com Israel, que está discutindo... E a gente hoje em dia tem muito mais acesso. A gente não tinha tanto acesso. Deixa eu mostrar a chamadinha do teu programa, para a gente ver mais ou menos. Para uns, romantismo, inspiração. Para outros, o símbolo de uma disputa política. Em outubro, você vai ver o mundo com outro olhar. Eu sou Moisés Rabinovici. Por 40 anos tenho acompanhado a história. Guerras, furacões, golpes de Estado, negociações de paz. Agora convido você a continuar essa viagem comigo. Dia 16, 10 da noite, um olhar sobre o mundo, aqui na TV Brasil. Tá bonitinho. É isso, Como Vera. é que você vai fazer? Você vai chamar entrevistados? Como é que você vai estruturar esse programa? A gente vai descer sempre aos detalhes desconhecidos, interessantes e importantes e chamar para o show quem for o mais recomendado para... Vai ser temático ou você vai fazer panoramas todas as vezes? Há pouco a gente estava pensando na Catalunha, que Catalunha estava em dia. Então nós fomos atrás do Vargas Llosa, que virou espanhol, fugiu lá do Fujimori, casou-se como espanhola e está hoje nas marchas, né, pela unidade da Espanha. E temos lá na Espanha o Ricardo Sete, que foi um jornalista importante do Brasil, que se mudou para lá. Tá. Então, nós estamos pensando em trazer os dois para uma conversa via Skype. Agora, com a independência não independente, a gente está evoluindo para todas as Catalunhas do mundo. Tá. Existem muitos estados que têm minorias querendo ficar independente. É impressionante a quantidade. Então, com essa problemática, você pega os curdos na Turquia, você pega o que você quiser. Sim, mas esses são os que estão em evidência hoje, mas tem uns que estão adormecidos. Então, a gente começou a pensar a pauta das Catalunhas do mundo. E talvez esse seja o próximo programa, e a gente vai buscar, em cada uma dessas rebeliões adormecidas ou silenciosas, alguém que possa dizer alguma coisa. Sim. E alguém que possa informar, né? que a gente quer mostrar essa tendência que existe hoje de secessão. Não chega a ser uma tendência na Espanha, mas ela pode contaminar. Eu estive em Ruanda. Ruanda foi desenhada na Bélgica. Foram lá, fizeram as fronteiras de Uganda e o que fizeram? Reuniram Tuts com Tutsis, inimigos seculares. Acabou em genocídio. Então, reexaminar essas fronteiras, ver onde... Palestina é um outro lugar que é difícil de conciliação. Né? Tem uma terra para dois povos, que poderia ser duas terras para dois povos. A pauta, ela é decidida, o tema é decidido com a evolução dos acontecimentos. Poderia ser Irã, se hoje o Trump, em seu discurso, renegasse o acordo feito por Obama. Aí você está ferrado mesmo, né? Porque você ia ter que refazer o programa inteiro para segunda-feira, no sábado e domingo. Pois é, mas Bem-vindo ao mundo da televisão, o Trump, porque não é só rasgar o texto, é mais complicado. O Trump fez uma coisa tipo Catalunha. Ele denunciou o acordo, mas permaneceu no acordo com o Irã. Mas nós estamos hoje nesse mundo que é instantâneo. Os americanos têm um nome para isso, que eu acho importante a gente disseminar no Brasil. Eles chamam de glocal, que é o global local. Tudo que acontece globalmente hoje é local. O atirador de Las Vegas, ele entrou nas nossas casas à noite. Sim. A gente pôde ver isso ao vivo. E quem seguiu pela internet foi se alimentando de pequenas informações pelo Twitter e construindo um quadro que até hoje é inexplicável. Então, o mundo está aí. Ele é incessante, ele é imprevisível e a gente está absorvendo esses momentos
e decidindo o que vai para o ar daqui a pouco. Pois é, e é importante, nesse sentido, a presença do Rodrigo Contaçu, são importantes aqui, é porque é muito agradável ter alguém em quem você confia, que possa te explicar e que você diz, pô, deve ser por aí mesmo. Porque a gente não tem tempo de estudar tudo sempre e tem muita informação. Eu gostaria de ter a postura sua, a experiência que você tem em televisão. Eu tenho em jornal, mas o impresso hoje sai 24 horas depois. Todo mundo já sabe o que aconteceu e o que você vai ler lá, talvez seja uma coisa que os americanos chamam de explainer. Você vai explicar o que aconteceu e não dar somente a informação que todo mundo já conhece. Fato, não é mais a reflexão do fato. Que horas vai ser? 10 horas da noite, todas as segundas-feiras. Todos lá, segunda-feira na TV Brasil. E sempre uma surpresa, né? Vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já. E nós voltamos com o Sem Censura. Deixa eu perguntar para a Camila se nós temos perguntas, comentários para os nossos entrevistados. Claro, temos sim. A TT Andrade, ela comentou, não poderia trazer o melhor dos críticos de cinema do que o Rodrigo Fonseca. Sou fã de carteirinha. Meu beijo, ela está em Verona. Ah, que linda. Obrigado. Eduardo, tem uma pergunta aqui. Eduardo Rottwegger, ele pergunta, e o movimento independentista do sul do Brasil? Ué, existe, mas também é um movimento adormecido, como existe um movimento pela independência de Paraty do Rio de Janeiro e ficar com São Paulo. Tem essa história. Sem falar na separação da Barra com o Rio de Janeiro, também é histórica. Você vai ser um emergente com uma bandeirinha, eu sou da Barra. E tem um que é sobre os estados do Sul, né, separado do Brasil. Tem muitos movimentos assim, mas a gente se preocupa com os que avançaram, com os que estão ativos. Esses estão potencialmente adormecidos, engendrando algum plano, mas existem os ativos, como a Catalunha. Né? A Vera adora implicar comigo porque eu digo que sou do subúrbio, mas Bom Sucesso também já teve seu movimento separatista. Eu não duvido nada. Bom Sucesso Você deve ter feito uma agitação lá. Claro, será um país, uma megalópole. E tem o inverso, né? Porto Rico querendo ser um lugar dos Estados Unidos. Mas o que é Porto Rico perto de Bom Sucesso? O Madureira. Vamos lá, Fernando, vamos lá conversar sobre o seu... Sobre o seu lançamento. Sim. Você já tem o primeiro lançado, que é o Oi Tucano, seu personagem. O Oi Tucano Ecologista é um personagem que eu criei na minha infância. Já tem mais de 25 anos de criação. Todos os personagens vieram constantemente, ano a ano, né, durante um período. Eu criei na minha infância, na adolescência já publicava fanzines. Desde os anos 2000, publico na imprensa segmentada ambiental e em jornais, revistas também do Brasil e exterior. E nos últimos anos, né, depois de ter publicado livros em editoras, né, aqui do Rio de Janeiro, né, foram 3 livros, eu comecei a abrir o meu selo independente para publicar gibis, né, que foi por um tempinho, né, 4 volumes. O 5º não saiu por causa dessa crise, dólar alto, falta de patrocínio, o desenhista também sofre, não são só os russos. E eu não sou da Rússia, mas enfim. E recentemente eu comecei a trabalhar com essa linha de impressão sob demanda, que eu lancei o número 1, ano passado, que foi o Oi, o Tucano Ecologista, a Cutia da Amazônia, que já tem um curta-metragem animado no YouTube para divulgar o livro, e esse que eu estou lançando esse ano, que é o Oi, o Tucano Ecologista, a Tartaruga Gigante. O curta-metragem animado entrou no ar ontem para divulgar o livro. Legal. No YouTube também tem outros desenhos animados do personagem, que eu já estou desenvolvendo. É você que faz animação também? Também, Sozinho? Eu voltei a estudar desenho animado. Em 2001, 2002, eu já brincava com animação em flash. Recentemente, mesmo depois de formado e pós-graduado em comunicação, sem querer passei em primeiro lugar para a UF, numa faculdade completamente diferente de mim mesmo. Eu falei, já sou formado, já sou pós-graduado. Para cinema você passou? Não, eu passei para empreendedorismo. Ah, que legal. Eu já era formado, pós-graduado em marketing, em comunicação, passei sem querer para empreendedorismo. Não me dei bem com a faculdade. Sem querer, eu acho. Sem querer, não fez nem vestibular. Passou sem querer. Fiz o Enem por experiência, para fazer uma matéria para o jornal online. Acabei passando em primeiro lugar. E como tinha muita matéria que tinha muito a ver com o que eu já tinha estudado em marketing, como bolsista, eu me senti mal dentro da UF e fui fazer uma oficina de animação. Eu saí do empreendedorismo, fui a pé até o IACS,
Instituto de Arte e Comunicação da UF, conversei com o professor Antônio Moreno, falei, pelo amor de Deus, estou sofrendo. Que é uma referência, estou sofrendo aqui dentro, preciso fazer alguma coisa antes de sair. Auto-bullying, né? Estou sofrendo aqui dentro, preciso fazer alguma coisa. Então faz a oficina de animação. Então, enquanto eu enrolava as aulas de economia, que era sexta, eu fugia para a oficina de animação. E lá eu pude fazer... Você sabe que você está reprovado depois que está falando. Lógico, não, os professores existem várias faculdades dentro da mesma faculdade. É o tema de hoje. Então, aí eu fiz... Nessa oficina eu fiz pesquisa sobre como está a produção de vídeo hoje, né, os melhores programas. Aí isso me deu um insight, né, para eu pesquisar a minha própria linguagem na animação. No YouTube, né, tem o meu site, oiarte.com, oiarte com E, né, O-I-A-R-T-E, oiarte.com. Os livros estão sendo vendidos dentro do site do Oi, o Tucano Ecologista. No YouTube, o canal também é Oiarte, onde tem os desenhos animados. Quero até mandar um abraço para os fãs lá do Facebook, né? Facebook/Oiarte. Pessoal, eu botei um anúncio que eu estaria aqui hoje. O pessoal tá curtindo. Tá todo mundo olhando lá, né? O Twitter junto, né? E as pessoas até me perguntam, e as tiras, né? Você publica tiras em jornais? Além de ter publicado tiras e quadrinhos especiais em revistas ecológicas, né, dos anos 2000, São Paulo, no Rio. O primeiro jornal que publicou uma tira minha foi nos Estados Unidos. Então eu publiquei... Você mandou para lá? Não, eles descobriram você como? Contatos, né? Eu publiquei por quase 10 anos no Brazilian Times, o maior jornal de comunidade brasileira que circula nos Estados Unidos, em Boston, em Nova York, na Flórida. Estou até hoje, há 8 anos, no Gazeta News da Flórida. Eu sou membro da AB Inter. Com cartoon? Um quadrinho do personagem. Com os tirinhas. Isso. Eu sou membro da ABI, a Associação Brasileira de Imprensa Internacional, como colaborador livre. Publiquei também em Londres, no Brazilian News, em português, no Express News, em espanhol. Publiquei algumas coisas em inglês também, né, como participação especial. E o engraçado, né, eu já publiquei em espanhol em Londres, na Inglaterra, e recentemente publiquei em inglês na Espanha, no Weekend's World, né, um jornal que sai uma... Você sabe que eu estava lendo acho que um comentário seu que eu adorei, que esse personagem da Tartaruga Gigante surgiu no Réveillon. Sim. E eu adorei essa história porque eu já pensei exatamente a mesma coisa. Conta. Sim, foi logo depois que eu estava publicando as minhas tiras em Moçambique, no Jornal Verdade. Passei por um tempo lá, uns 2 anos, publicando tirinhas. Foi a única tira publicada na imprensa moçambicana naquela época. Aí eu fui para uma festa de Ano Novo, não sei se foi em dezembro de 2010 ou 2011. Né? E eu estava na praia de Boa Viagem, em Niterói, esperando os fogos, né? Que é o melhor lugar para ver os fogos de Caraí e do Rio ao mesmo tempo. E quando eu olhei para baixo, né, tem as pedrinhas, né? Eu vi uma coisa se debatendo na pedra. Tava sóbrio, né? Eu não bebo, não fumo, não bebo. Também não sou russo, não bebo vodka. Então, deixa eu perguntar. Aí tava lá a tartaruguinha se debatendo. Eu até falei com um amigo meu, poxa, tem uma tartaruga se debatendo. Aí ele, pô, será que ela veio ver os fogos? Não é possível. Eu acho que ela perdeu os ovos. E depois do Ano Novo eu fui pesquisar e realmente muitos animais marinhos, como a tartaruga marinha, que inspirou essa história, né? Tartaruga Gigante do Oi, o Tucano Ecologista, volume 2 dessa série. A tartaruga marinha, quando ela está habituada a ir a uma pedra, ou a ir a uma praia, deixar os ovos, ou a ir só para se alimentar, quando tem algum distúrbio nesse ambiente, um desmatamento, ou poluição visual, poluição luminosa, lixo nos mares, ela fica se debatendo, ela fica atônita. Desorientada. Exatamente. Eu adorei essa história, porque eu me lembro quando acendem a luz ali no arpoador, que é uma maravilha, sim, todo mundo ama, toma banho de noite. Eu digo, gente, os bichos devem estar desesperados. Né? Entendeu? Porque aquilo é uma agressão absurda e a gente não se dá conta. E na história, na história, não vou contar o final, né? Na história, o Oi, né, o Tucano Ecologista, até ensina para a minhoca, que é uma minhoca vermelha, falei para os outros personagens, que a cada 500 ovos, em média, 2 ou 3 chegam na maturidade. Mas eu acho que a vantagem do teu quadrinho, Vera, assim, o Fernando ele tem um fã-clube muito grande, porque eu acho que tem uma coisa no trabalho dele, ele sabe construir uma coisa que é raro a gente ter no quadrinho em geral. Ele sabe construir personagem. Sim. Porque, no fundo, o que leva a gente a Marvel, a DC, é que você tem personagens reais, concretos e com características inteiros, personagens tridimensionais. E é o único Tucano amarelo do planeta Terra. Então, ele cria personagem... Não tem partido. Ele cria personagem muito bem. Assim, esse aqui era o teu problema, né? Ele tinha que ser amarelo, né? Porque... Não, eu tô falando isso, porque você sabe criar... Você tem uma escrita muito agradável para quem lê quadrinho, né? Os nerds de plantão como eu. Né? Tem dramaturgia. Obrigado. E o personagem, ele tem essa postura, né? E a história relata a questão do lixo nos oceanos, né? E até
quando eu estava escrevendo... Deixa eu te interromper, porque a gente vai continuar conversando no Facebook. Tá, tranquilo. Sobretudo, se você falou tanto do Facebook, eu tenho que ir para lá correndo. E visite o meu site, oiarte.com. Tá, quando é que você já lançou? Tá lançando, tá no site? Tá no site, Ok. só no site. Gibis também estão lá com preço promocional. Tem 4 gibis lá por R$10. Tá bom, Vai gente, acabar a olha só. promoção. Deixa eu agradecer, então, Moisés, a Raquel, ao Rodrigo e a você, Obrigado, Vera. a vocês de casa. Obrigado. A gente volta amanhã às 5 horas da tarde. E agora, Facebook. Falei um absurdo. Eu vou voltar amanhã sozinha, não vai ter ninguém aqui. Camila Só não vai na nem dar as segunda-feira. caras. Bruno Barros, nada, ninguém. Moisés, eu posso convidar 5 vezes para 5 lançamentos, ele não vem. Raquel não canta. Rodrigo não filma. Fernando não desenha. Amanhã é sábado. Sábado. Vamos lá, Mas a gente Camila. tem pergunta aqui no Facebook. O Souza Pereira, ele pergunta: vamos falar de 100 anos da Revolução Russa e lembrar da Revolução Pernambucana de 1917, que trouxe a melhor Constituição ao Brasil. Na verdade, ele fez um comentário, né? E aí... E que tem um dos melhores cinemas do nosso Brasil, já que o assunto Eu não sei passa que revolução por aí. pernambucana é essa. 1917. É, Desconheço. Seria de 1817, não? Deveria, Não é, não? Mas aqui ele botou 1917, mas a gente... Foi uma das mais populares, né? O bicentenário, na verdade. Fricaneca, né? E tem algum filme? Tem um filme espetacular pernambucano no Festival do Rio concorrendo, chamado Açúcar, que é de um casal, Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira, com a Maeve Jenkins, que é uma das grandes atrizes hoje jovens do país, e uma atriz que é uma musa do Teatro de São Paulo e do Paraná, fez muita coisa com o Felipe Is, que chama Magali Bife, que é uma atriz de vanguarda do teatro paulistano. Esse filme que aborda um pouco a questão a gente falou um pouco de escravidão aqui com você, ele é totalmente em cima disso, porque se passa num canavial de 200 anos, em que a herdeira do canavial volta para ocupar o espaço, e a coisa que causa mais incômodo a ela é que o terreno do lado, que é o que mais está crescendo, ele pertence a um centro cultural negro. Então isso cria um desconforto muito, muito louco. E outra coisa, é um filme que toca AGP, o que em si já é uma iguaria. Devia ser AGP, muito bom. Vamos lá, Camila. Ó, a Aline Salles, ela queria saber onde que ela pode te encontrar. Na internet? Quem? Eu Ela fez quer a encontrar quem? Rodrigo? Olha, qualquer eu sou tema. solteiro, inclusive, meu telefone. Então eu escrevo no Estadão, eu tenho um blog no Estadão chamado Page Pop e escrevo no Omelete, todo dia. Então lá pode me encontrar, fácil. Mandar mensagem, Você não quer Sim, realmente sim. divulgar o teu WhatsApp? Não, claro. Pode ser casado. Encontro virtual. 99211 Não, mas ele fez a pergunta 9161. Estou solteiro e facinho. rfonseca 1979 @gmail. Aqui é o Sem Censura, não. O .com. programa Namoro na TV, A não. gente utiliza, Não é o programa de dating, não. não é? Não, mas é só ir pro cinema. Encontrar Rodrigo é moleza. Ele me pedia tiras em cima da hora. Pô, me manda uma tira que eu tô precisando. Ele me colocou no Globo, né? Eu publiquei 25 vezes no Globo, né? Por um período de Todos 2011. comigo, praticamente. No início, você me escrevia em frase. Fernando, pelo amor de Deus, tô quase morrendo, me manda uma tira. Eu mandava. É Eu isso tenho- que é jornalismo. Eu tenho um diálogo com ele sensacional. Um dia eu tava no auge do fechamento, completamente perdido. Fernando, me manda alguma coisa. Ele falou assim, você quer o quê? No estilo da semana passada? Eu nem sabia o que era. O da semana passada. Aí ele responde assim, então você gosta de araras. Eu agora vou Mas mandar mandei uma tudo tira de sobre araras, araras. Aí eu, Tudo tá bem, bom. tudo bem. Toca Amo qualquer araras. negócio. Eu só respondi assim, amo araras. Amo Arara. Comecei a primeira vez com ele em 2005, né? Ele queria trazer Star Wars para o Brasil em quadrinhos, que hoje trouxe. que hoje Trouxe, né, de ouro. que hoje tá caro trazer, né? Mas na época ninguém queria. Você trouxe. É que eu editei quadrinhos no de Ouro uma Sim. época. Legal, legal. Tem uma outra pergunta aqui, da Ana C. Pires. Ela gostaria de saber por que não cria um número direto de denúncia para crimes contra trans. Sou mulher e o Disque Denúncia 180 é ótimo, de denúncias referente à Lei Maria da Penha. É uma boa, né? Tem algum Precisa movimento ser para isso?
um número de denúncia específico trans? Não pode ser para mulher, não? Eu também acho. Sim. É bem complicado isso, porque todas as vezes que eu sofri violência, eu não consegui denunciar em termos formais, assim. Já teve festas que eu fui entrar e falaram, não, aqui não pode entrar travesti. Jura? Juro. Barra pesada, né? Isso foi... barra pesada, é nesse nível. Aí eu fui e falei, oi... Não, aqui é proibido entrar travesti, porque já teve uma travesti que entrou aqui e deu uma confusão. Eu falei... Ah, é? Aí eu falei assim, vem cá, quantos homens e mulheres cis já fizeram confusão aqui dentro, nem por isso você proibiu? Não, você não pode entrar. Aí eu fui, chamei a polícia ficou olhando assim pra minha cara. Disse que você não pode entrar. E aí é difícil mesmo, porque... Mas as mulheres cis também sofrem da mesma questão. Porque quando você vai relatar um estupro, por exemplo, numa delegacia, quando você vai denunciar, ou quando você vai denunciar que você apanhou do seu namorado ou do seu marido, por exemplo, esses lugares não costumam dar suporte. Você frequentemente a vítima é o criminoso. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, eu acho que é uma coisa... Adoro. Talvez Você seja... viu? Não, ele falou baixinho. Sabe-se lá o que ele vai perguntar. Não, é porque é uma coisa que eu acho que muita gente ainda tem dúvida. Você te causa desconforto usar o termo homofobia para trans? Ou isso ainda é o vigente, assim? Causa um desconforto porque justamente as pessoas não conseguem diferenciar. Não me causa desconforto, mas não é... não é o certo. Não estou desconfortável, mas é porque dentro da sigla LGBT, mais uma vez os homens saem ganhando. Porque... tem uma história que você conta no Estação Plural que eu gostei. Que você tinha um staff masculino. E aí você resolveu dar um basta nessa porcaria e foi tirando, pondo trans, gays, direitinho. Porque os homens gays e cis, eles têm, dentro da disputa LGBT, eles sempre têm mais destaque. Então, as mulheres lésbicas perdem espaço nesse debate, as pessoas trans perdem espaço, as pessoas bi perdem espaço. Então, porque os homens gays cis ganham destaque, até porque eles têm mais dinheiro, né? Os homens gays brancos cis eles têm dinheiro e então eles conseguem fazer com que o debate seja... Eles têm mais privilégio no debate. Então, eu faço questão de falar sobre a questão trans justamente porque as mulheres transgêneros, os homens transgêneros, esses espaços, eles são muito raros. A maioria das pessoas que têm a identidade de gênero como a minha estão fazendo programas, não estão em espaços de debates intelectuais e não estão na disputa de narrativa. Então, se perguntando o que é você? Você é música ou você é historiador? Então, não tem nem direito a esse tipo de questionamento. E aí, por que eu fico buscando a questão de falar, olha, não é homofobia, é transfobia no meu caso? Porque o debate homofóbico é um debate de orientação sexual. E o debate transfóbico, de transfobia, nós estamos falando de identidade de gênero. E identidade de gênero é uma coisa completamente diferente de orientação sexual. Por isso que quando as pessoas falam, não, mas como é que pode? Uma criança não tem condições de saber se gosta de homem ou se gosta de mulher. Não, mas a identidade de gênero não está falando disso. Identidade de gênero é outra questão. Não está falando, não é uma questão... Lógico que identidade de gênero e orientação sexual são duas coisas que podem... Vai acabar batendo em um determinado momento. Elas podem bater, mas, por exemplo, existem um monte de mulheres trans que são lésbicas e homens trans que são gays.
Então, a orientação sexual é uma coisa, a identidade de gênero é outra. E é importante falar transfobia justamente para que, didaticamente, a gente consiga chegar nesse lugar. Aliás, Raquel, eu queria te perguntar, o termo cis, ele quer dizer o que, vem da onde? O termo cis e o termo trans vem da... Eu sei muito pouco também, mas ele vem da química. Ele vem da química, porque parece que nas equações, nas formulações químicas, existe a cis e o trans, mas explicação zero, explicação zero. Mas em relação ao debate de gênero, trans, cis é quando a pessoa ela tem mais coincidência de gênero, ela corresponde às expectativas da sociedade. Você está sendo ideológica demais. Eu achava só que é assim, o homem cis, ele é homem e se vê como homem, mesmo sendo gay ou não. Isso é outro problema. Sim. Eu sou mulher, me reconheço como mulher. Sim. Esse é o cis. Eu posso ser cis e gay, é outra coisa. Mas eu queria saber a origem do termo isso gay. mesmo. Não. Basicamente isso. O Fábio Procassi, ele pergunta se hoje em dia está mais fácil para os trans devido ao fato de ter aumentado as informações. Você acha que mudou alguma coisa? Eu acho não é que está... Eu não sei se está mais fácil. Eu acho que a imprensa quer discutir mais sobre o assunto. Isso pode ser que facilite. Mas eu não sei se está mais fácil, de verdade. Porque para mim vai estar mais fácil quando quer a discussão de proporcionalidade, né? Porque as pessoas falam muito de representatividade, mas hoje eu falo de proporcionalidade. Então, quando eu chegar aqui e a recepcionista for uma mulher trans, e o câmara ser um homem trans, Mas isso também é representatividade. Não, isso também é uma representatividade, mas a gente precisa fazer com que essas pessoas estejam inseridas. Isso acontece também, Raquel, que é aquele negócio. Antigamente, para sair do armário, eu me lembro do grande drama que foi as pessoas saírem do armário. Teve toda uma campanha, né, de jornalistas e de militantes que obrigassem as pessoas a sair do armário. Virava notícia, né? Virava notícia. E todo mundo... E essa coisa acontece. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que... A visibilidade vai aumentar. Nós estamos construindo o homem também, tadinho. Existe essa construção. Está sendo construído um caminho. Mas eu acho que ainda é um caminho muito longo, porque é muito difícil mesmo no Brasil. Você vê que mesmo os lugares mais progressistas não têm... uma população trans mínima frequentando o lugar ou trabalhando no lugar. Tanto que a campanha que eu mais fico fazendo é contrate pessoas trans. Contrate pessoas trans. Porque se hoje a gente está discutindo as questões trabalhistas, as pessoas trans estão pedindo para entrar no mercado de trabalho. Qualquer coisa. Olha só, Raquel, a gente acabou não falando por que as Bahias e a Cozinha Mineira se chama assim. Sim. A Sucena é de Vitória da Conquista e ela é baiana. Eu não sou baiana, mas meu sonho era ser puxadora de trio elétrico. E aí eu fui morar em Salvador para ser puxadora de trio elétrico, mas não deu certo. E aí quando eu voltei com um sotaque baiano muito pesado, quando eu voltei de Salvador para São Paulo. E aí meu apelido ficou Bahia, em São Paulo. O apelido da Sucena já era Bahia. E a gente se conheceu, as duas já tendo o apelido de Bahia. E o Rafa, que é de Poços de Caldas, ele começou na faculdade, andávamos nós três. Eu e a Sucena cantando e o Rafa tocando violão. Então ficavam, olha lá as Bahias e o Rafa, o mineiro. E aí a nossa primeira formação era só de músicos mineiros. E aí, na música, a banda, às vezes, é chamada de cozinha. Então, ficava as Bahias e a Cozinha Mineira. É gênio, porque é uma explicação absolutamente concreta. Ela não tem absolutamente nada de invenção, ficção, né? É super assim, as Bahias e a Cozinha Mineira. São as Bahias e a Cozinha Mineira, agora, gente. Óbvio.
Por motivos astrais, a gente tem uma formação musical também muito compatível com o nome, porque a gente se inspirou na Tropicália e no Clube da Esquina. São as nossas... Vocês gostam de Gal, de são as nossas duas maiores inspirações. Então acaba que o nome também coincide com as nossas referências. Vamos lá, Camila. A TT, ela pergunta, será que esse novo programa do Moisés vai passar ao vivo pelo Facebook como Sem Censura? Ah, que ideia ótima, Moisés, faz isso. Faça isso. Porque quem não está no Brasil gosta de assistir pelo Facebook. Tem ideia como é bacana. Tem uma ideia de fazer isso. Acho que no primeiro não, nem no segundo, mas eles dois estarão logo em seguida no Facebook. Não, nós aqui, né, Camila? Nós somos ao vivo. Nós somos... Bom, aqui agora ao vivo e a gente está com maiores ambições, né, Camila? O que ficou na minha mente, né, que vocês falaram em cinema russo, né, na Rússia. Recentemente, na Olimpíada de Sochi, na Olimpíada de Inverno, ficou aquele debate de que os russos não aceitam a diversidade sexual, artística. São até alguns documentários mostrando que o grafite nas paredes de Moscou eram muito atacados pelo governo, o Estado russo não aceitava grafite, não aceitava qualquer comportamento sexual ou social diferenciado daquele quadro... Diferenciado do Putin. Do quadro Putin, né? Aí eu queria até perguntar para eles, né, qual é essa visão qual é o cinema da Rússia de hoje, qual é a percepção da Rússia de hoje, se ela ainda é vista como um bloco de gelo, né, que vai se derretendo aos pouquinhos, né? É porque acontece o seguinte, você tem muitos cinemas. A gente tem essa visão de um cinema meio único, porque a gente recebe de filmes não americanos coisas muito exíguas, né? Por exemplo, se você mostrar para um astronauta, se um astronauta vier para o Brasil, você pedir para um ET vier para o Brasil, você falar para ele assim, defina o cinema argentino. Ele vai passar que todos os homens da Argentina são o Ricardo Darín, porque praticamente você só tem esse ator porque é o que chega para a gente. Não é por nada não, mas o Ricardo Darín faz todos os filmes da Argentina. Mas existe muito mais e outros grandes nomes, assim. O que acontece dentro, para te responder diretamente, você tem o seguinte... você tem hoje um cinema comercial dentro da Rússia. Com a publicidade junto, né? Que evoluiu muito. Que é um cinema muito aberto, inclusive a questão trans e a questão de gênero. Sim. Porque você tem filme de super-herói, você tem filme catástrofe, você tem muito filme de terror. E no filme de terror, a questão do sexo, ela é muito proeminente, então isso acontece. Porque eu não vejo diversidade no quadrinho russo atual. Eu pesquiso algumas coisas. Por isso que você vê. O quadrinho sempre tem conexão com o cinema, né? Acontece isso. Mas no caso do cinema, você ainda tem uma variável maior. O que acontece com o cinema russo tipo exportação já é diferente. Sim. Tipo assim, o cinema russo que efetivamente ele é exportado, são os grandes autores, você tem poucos caras que são exportados, você tem um cara que ganha sempre, que fez um filme chamado Leviatã, O Retorno, que vai agora para o Oscar com um filme premiado em Cannes, que é um filme extraordinário chamado Loveless, que é um cara chamado Andrei Zhignievsky. Esse cara é um cara que fala muito sobre família. Ele e a família dele é a família clássica cis. É pai, mãe, agora assim, uma família falida, ruída, destruída. Mas talvez até por uma percepção periférica de todas essas outras formas de identidade de gênero que você tem. E você tem um cara que ainda é proeminente, que é o Alexander Sokurov, né, o diretor do Fausto, Arca Russa, fez um filme sobre o Hermitage há um pouco tempo atrás, Francofonia. Aquele filme que é um plano só, né? É o Arca Russa, O lance é que esse cara acabou virando, em alguns filmes, muito mais um diretor do mundo, né? Porque assim, por que um diretor do mundo? O Fausto dele é em alemão, com a Hanna Schigula, feito em solo germânico, adaptado do Goethe. Então, assim, não é a Rússia. Você tem alguns russos. Esse cara do Loveless, que eu falei, Zhignievsky, ele é um cara que filma lá, com a cultura de lá e a ideia da família, do patriarcado russo ainda. Eu não acho nada sobre meio ambiente na Rússia. Nem filme, nem televisão. Você tem nos caras que seguem... É raro. Você tem nos caras que seguem o Chekhov. Porque existe no Chekhov uma preocupação ambiental. Sim. Muito claro, isso está em Tchuvania, isso está em algumas coisas. O problema é que você, dentro do que você está perguntando, é que você vê o Chekhov muito mais presente em outras Europas do que no cinema russo. Entendi. Por exemplo, no cinema turco, você tem um cara hoje no cinema turco chamado Nuri Bilge Ceylan,
diretor de O Sono de Inverno, Três Macacos, Era Uma Vez na Anatólia, é um dos maiores cineastas do mundo hoje. Esse cara é totalmente tchecoviano e é um turco, que filma em Istambul e nos arredores, entendeu? Então, assim, essa preocupação ambiental, eu acho que eu encontro ela muito mais no cinema blockbuster da Rússia, porque se você tem uma coisa muito forte no cinema russo hoje, que são filmes catástrofe, que estão preocupados muito com essa coisa ambiental. Isso é claro. Eles querem explorar o petróleo da Sibéria e isso não vem a um campo de debate dentro de uma ficção. Eu acho que eu vou fazer um programa sobre isso. Mas isso é muito caro. Não é não? Isso é muito viável. A linguagem muito legal. Mas, gente, eu posso terminar o programa? Não, claro. Não, fala. Não, e assim, o Putin é um que a gente está falando aqui, ele é um desses alvos. Porque, assim, tem uma leva do cinema que acha o governo Putin um exemplo em termos de lidar com as questões ambientais. Tem outra leva, que é essa leva que faz um filme mais escapista, filme de terror, de vampiro, não sei o quê, que considera o governo Putin uma degenerescência. É essa a questão. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vê. Você tem muito filme sobre inundação, você tem muito filme sobre algum tipo de cataclisma qualquer. E o que acontece lá, a gente vê presente em todas as sociedades um pouco. No Brasil, nos Estados Unidos, não é só o russo que é assim fechado. Exatamente. O Brasil tem também extremistas em todos os lados. O importante é a gente perceber assim, você não tem hoje um Eisenstein. Você não tem um cara na Rússia que dita, que seja um pensador mais amplo e que dita, eu acho, que as normas do cinema que é feito no mundo. Até porque, Vera, se a gente for parar para pensar, se a gente chegar a 5 cineastas que a gente espera com ansiedade o lançamento deles no mundo hoje, é muito. Se a gente for fazer uma batida aqui entre nós todos, assim, quem são os grandes cineastas hoje na ativa que quando você anuncia um filme dele, todo mundo fica esperando? Então, você tem o Almodóvar. Vou deixar a sua dica. Não vou dizer quem cada um acha. Vou terminar o programa, a gente fica aqui conversando. Muito obrigado, Moisés. Beijo, obrigado, Raquel. Mas o Woody Allen é um deles. Amanhã tem o Woody Allen no Festival do Rio, no Odeon. Gente, ele não para. Um filme emocionante. Mas o programa chegou ao final. A gente vai ficar aqui. Eu não vou contar para vocês segunda-feira quem a gente escolheu como os 5 cineastas melhores do mundo. Até lá.